Bom, boa noite. Eu quero agradecer a cada um de vocês a presença, agradecer o convite. A gente acaba que descobre que tem um monte de amigos indiretos, diretos, né? Das formas mais divertidas possíveis. O mundo é pequeno, ou nós de esquerda somos poucos. Principalmente aquilo que eu gosto muito de chamar de esquerda positiva. Talvez nós sejamos muito poucos no interior da esquerda. Esquerda positiva é um termo do Santiago Dantas, no pré-64, e naquela época se contrapunha ao que se chamava, o que se pensava ser, de esquerda negativa, representada basicamente pelo Leonel Brizola. A esquerda positiva se preocupava em dar soluções para os problemas nacionais, e não em acirrar a conflitualidade, na medida em que o acirramento dos conflitos é sempre prejudicial às forças de esquerda. Acirrar conflitos por acirrar conflitos nunca foi uma boa estratégia. Eu sempre, uma vez eu li um livro sobre a República de Weimar, e tinha lá uma frase que ela nunca mais me saiu da cabeça. Nunca mais? Me saiu da cabeça. A melhor amiga da ordem é a desordem. Então, nós podemos ter desordem no país. Está havendo desordem no Chile, na Venezuela, na Bolívia, Nicarágua, na Argentina. Nada impede que elas venham para cá. E se nós não tivermos a ideia de boas soluções, de soluções institucionais, isso aí pode trazer involução para a nossa democracia. Bom, eu começaria, vou tentar falar 30 minutos, se eu costumo me empolgar um pouco, não parece, mas eu me empolgo. Eu começaria mencionando um livro que fez muito sucesso, merecido sucesso. Ele está nas livrarias de Aeroporto, que é o livro do Levitsky e do Daniel Ziblatt. Chama-se Como as Democracias Morrem. Esse livro é uma leitura muito interessante, muito bem escrito. Ele, naturalmente, fala de uma nova forma pela qual as democracias morrem, que não se dá através de golpes de Estado. Não são tanques na rua que acabam com as democracias, que têm acabado ou limitado algumas das democracias contemporâneas. Geralmente são líderes carismáticos, eleitos, que acabam concentrando os poderes e acabam restringindo os mecanismos básicos da democracia representativa, em favor da qual nós temos de nos mobilizarmos. A democracia representativa, essa que tem eleições de 2 em 2 anos, que nos permite os direitos civis, o habeas corpus, o poder judiciário independente, a imprensa independente, a imprensa profissional. É essa a democracia a que eu me refiro. É a democracia que nós podemos dizer que é própria do Ocidente político. O Ocidente político já introduziu um conceito gramsciano, muito comum, muito conhecido, que é aquela diferenciação entre Oriente político e Ocidente político. O Ocidente político não é um conceito geográfico, é um conceito político, Significa uma sociedade civil rica, diferenciada, plural, um Estado democratizado, parlamentos funcionando, instituições funcionando. Esse é o Ocidente político. É assim que nós gostamos de viver. É algo que a gente compreende facilmente como democracia. É diferente do Oriente político, no qual um caudilho, ou um partido, ou ambos, tomam o poder e sufocam a sociedade, sufocam as liberdades, sufocam os freios e contrapesos próprios da tradição democrática.
Então, nós, de esquerda positiva, temos a obrigação de velar pela democracia representativa, que os velhos comunistas, e eu me considero um deles, chamávamos muitas vezes de democracia burguesa. Ela não é burguesa. Ela foi duramente conquistada por greves, por eleições, lutas sociais, né? A própria ideia de voto, uma cabeça, um voto, é uma ideia revolucionária e nós devemos prezar essa ideia acima de todas as coisas. Bom, o Levitsky e o Ziblatt, né? Estou falando de forma portuguesa, eles são dois cientistas políticos que examinam a questão americana, a questão do Trump, e fazem uma espécie de tabelinha. Esse presidente que nós temos, que foi eleito, no caso do Trump, com ou sem influência do Facebook, com ou sem influência da Rússia, foi eleito. Com ou sem maioria no voto popular, ele não teve maioria no voto popular, mas são as regras americanas. Quem ganhou a eleição por voto popular foi a Hillary, né? Mas ele ganhou nos colégios eleitorais. Esse presidente ameaça ou não a democracia? Então ele faz uns quadrinhos. Por exemplo, ele parte para a sistemática desqualificação dos adversários, como se fossem não americanos. Se ele fizer isso, não é um bom sinal. Esse presidente, trata a imprensa como inimiga, desqualificando-a, dizendo que ela é fonte de fake news, que é uma expressão que se tornou de domínio comum. Faz mais uma terceira pergunta. Ele lança suspeitas sobre as instituições e até sobre o processo eleitoral. Se um presidente como Trump, a resposta que o Ziblatt e o Levitsky dão é sim, esse presidente faz todas essas coisas. Ele, por exemplo, diz que a imprensa é inimiga do povo. Um dos piores xingamentos, uma das piores agressões, inimigo do povo, lembra os processos de Stalin. É inimaginável que um presidente da democracia moderna mais antiga, que é a democracia americana, use essa expressão, inimigo do povo. Então ele trata a imprensa como inimigo do povo. Ele lança suspeitas sobre o processo eleitoral, sobre as instituições? Sim, ele lança suspeita. Eu acho que todos se lembram que, pouco antes das eleições de 2016, ele disse que ele ia ganhar. Se não ganhasse é porque teria o treino. Só não ganharia se houvesse a famosa mão grande. E, portanto, está dizendo o seguinte, que se ele não ganhasse, ele não ia reconhecer a vitória da Hillary. Ele desqualifica os adversários. Um dos temas da campanha do Trump foi prender a Hillary. Preciso botar na cadeia. Né? Ela é uma criminosa. Sabe-se lá por quê? Varia qualquer coisa, por causa de e-mail, por causa de... Enfim, era um tema da campanha, era dito em comícios, né? Prender a Hillary, prender a adversário. Bom, se nós trouxermos essas perguntas para o Brasil, nós vamos chegar a respostas muito parecidas. Até porque o modelo americano é o modelo seguido pelo presidente Bolsonaro. As estratégias de comunicação, de campanha, a ideia de que outro dia vimos o ministro dizer que o Fernando Henrique era AIDS. E o presidente Lula era a doença que matou, a doença oportunista, a tuberculose, que mata a República Brasileira. Desqualificação maior do que essa é difícil de ter. A briga do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro e do seu grupo mais restrito com a imprensa também é notória. Ela é diária, são agressões, né? É uma manipulação muito bem feita do senso comum, né?
que chega até a lançar uma grande confusão sobre o que é verdade, o que é fato, o que é mentira, se existe a verdade, né? E suspeita sobre o processo eleitoral. O Bolsonaro chegou a lançar dúvidas sobre a nossa urna eletrônica. Né? Essa coisa pega nas pessoas. Quer dizer, a urna eletrônica, que foi até hoje, pelo que se sabe, não há nenhuma denúncia contra as urnas que tenham ficado de pé. Esse processo pode ser monitorado, pode ser da forma mais rigorosa, pode e deve ser monitorado sempre pelos partidos políticos, pelos técnicos que eles indicam, né? Mas não há nenhuma denúncia contra a urna eletrônica. Então, chega a ser irresponsável o principal mandatário do país dizer que a urna eletrônica é fajuta, né? Quando ela vem resolver um problema sério de lisura das eleições. Até hoje foi isso, foi assim, né? Muito bem, então as respostas são todas positivas para o caso americano, infelizmente, e também para o caso brasileiro. Nós temos um mandatário que ameaça a democracia de 88. Evidentemente, nós vivemos a pergunta que se segue, vivemos uma ditadura? Claro que não, nós não vivemos uma ditadura. Mas temos instituições que podemos chamar de sólidas. Mas essas instituições estão sendo erodidas. Né? O consenso popular em torno delas, uma Constituição não é só um pedaço de papel. Tem que as palavras do Ziblatt e do Levitsky, um consenso não escrito, que e essa é a situação em que nós nos encontramos hoje. Muito bem. Nós somos da esquerda, e particularmente de um ramo maior ou menor da esquerda, que eu chamo de esquerda positiva, com base no Santiago Dantas, um grande intelectual alagoano com raízes em Pernambuco, Gildo Marçal Brandão, escreveu o melhor livro sobre o Partido Comunista Brasileiro, sobre a esquerda positiva, um livro com essa mesma inspiração, os momentos em que o Partido Comunista atuou como esquerda positiva, ou as alas do Partido Comunista que tinham isso mais na cabeça e menos a ideia de revolução. Então, o problema que está posto é a relação entre essa esquerda, particularmente a esquerda positiva, e a democracia. Muito bem. Nós vivemos dois grandes interregnos autoritários ou ditatoriais, abertamente ditatoriais, na formação do capitalismo contemporâneo brasileiro, de 37 a 45 e de 64 a 84. Isso está na nossa memória. Primeiro, talvez não. As pessoas já morreram, de um modo geral, mas fica na memória das pessoas, né? Na memória histórica do país. E o segundo está na memória de todos nós, porque nós vivemos. Muito bem. Era, do meu ponto de vista, para já ter nascido um sólido enraizamento democrático na esquerda brasileira. Esse enraizamento existe? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele sempre se recoloca, ele sempre se repropõe. Não se tornou algo enraizado, não se tornou senso comum, a meu ver. Por que isso não aconteceu? Várias razões. Uma delas é que aquela força de esquerda mais moderada, eu gosto muito da expressão, aquela que se comportou sempre com mais moderação na adversidade, que foi o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, desde 64, essa força, ela se viu presa numa situação muito singular. Ao mesmo tempo em que ela afirmava frequentemente a sua moderação, a sua acertada moderação, ela sofria
ao mesmo tempo acontecia um processo de erosão da ideia de comunismo. O comunismo estava acabando. O comunismo ao qual o Partido Comunista Brasileiro estava ligado, estava no final. Hoje, é claro isso. Naquele momento, os sinais já aconteciam, já havia. Esses sinais já havia. Nem todo mundo percebia. Ninguém podia imaginar o que aconteceria em 89, mas que tinha coisa bastante grave acontecendo, não estou dizendo nada de novo. Era evidentemente na minha geração, por exemplo, nós ditamos aqui, a perda da atração do modelo soviético. Era muito claro, era muito evidente, era palpável. A União Soviética já não entusiasmava ninguém como tinha entusiasmado nos anos 30. Né? Apesar do stalinismo, muitos e muitos intelectuais, e alguns dos maiores intelectuais do século XX, tinham uma atração pelo modelo soviético. Nos anos 60 isso não acontecia mais. Depois dos fenômenos da Hungria, depois de 56, depois da Tchecoslováquia em 68. Então era visível, era evidente que a União Soviética não atraía mais ninguém. E os sucedâneos eram sempre mais precários, porque alguns ramos dos comunistas diziam, por exemplo, que o modelo não era o soviético, era o chinês, que também não encantava tanta gente assim, com revolução cultural, massacres e tudo mais, até o ponto, houve uma fração dos comunistas brasileiros que chegou a dizer que o modelo perfeito era a Albânia. Mas aí já nós estamos na área do delírio. Na área o Stanislau Ponte Preta falando o perigoso terreno da galhofa. Quer dizer, não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tinha o menor cabimento. Era uma questão de crença e crença forte. Você tinha que acreditar mesmo na Albânia para dizer um negócio desse. Né? E hoje admira a Coreia. Tem gente na Coreia. Tem gente na Coreia. Bom, então o PCB, que era a esquerda positiva, que era o agrupamento moderado, vivia ao mesmo tempo a dissolução do ideal daquele tipo de comunismo. Quer dizer, ele estava no fim, ele ia acabar. Né? E acabou. Essa necessidade, ela aconteceu por várias casualidades, uma das quais é algo que a gente nem poderia imaginar, que foi o Prestes, né, romper com o partido com o qual durante décadas ele se tinha identificado. Falar de Partido Comunista e falar de Luiz Carlos Prestes era a mesma coisa. Né? E a ruptura foi danosa. Quer dizer, ele não representou no Brasil, depois do exílio, o que a Dolores Ibárruri representou na Espanha, ou que mais anteriormente o Togliatti tinha representado na Itália. Não representou, ele representou nada, ele representou o final da tradição, né, sem nenhuma apelação. Então, o Partido Comunista, a assimilação que ele fez dos valores liberais, porque foi disso que se tratou, a todo momento a gente encontra depoimentos de dirigentes comunistas que participaram da Frente Ampla em 66, que juntou Juscelino, Jango e Lacerda. Né? Teve dirigentes comunistas nisso aí. O MDB em 70 era para ser dissolvido. A ideia era de dissolver. Vários dirigentes comunistas atuaram no sentido de que isso não acontecesse. Né? Então, esse Partido Comunista que recusou a luta armada, talvez, recentemente eu me dei conta disso, até por uma questão biográfica. Por exemplo, um cara como Giocondo Dias, eu acho que ele jamais entraria em luta armada de novo depois de 64, por causa de 35. Para ele devia ser uma coisa, isso eu não faço, esse é o meu limite. Né? Porque o Cabo Dias, ele foi um sujeito aí com uma participação muito intensa aqui em Natal.
Eu tenho a impressão que gente como ele, talvez o próprio Prestes, tivesse aquilo como um limite. Isso aí não dá para a gente fazer, já fizemos. Não vamos fazer de novo. Muito bem. O PCB, então, a política do PCB ganha e o PCB está morrendo. A história é cheia de situações desse tipo. São as ironias da história, como se diz tantas vezes, né? Uma política vitoriosa e o ator que defende essa política está definhando. Está definhando o PCB. No lugar do PCB vem uma outra esquerda, uma segunda esquerda. Ou terceira, se a gente considerar os anarquistas como a primeira esquerda, lá no início, os comunistas como a segunda, os socialistas do PSB sempre foram um pouco menores em relação ao impacto do PCB na vida brasileira, embora sejam muito importantes, Hermes Lima, né, João Mangabeira. A segunda ou terceira esquerda, PT, o petismo, que foi desde o princípio assediado por um conceito que o Antônio Gramsci chamava de espírito de cisão, separação. Eu sou diferente. Eu venho para renovar a história brasileira. A história brasileira recomeça comigo. Antes ela estava encrencada, obstaculizada pelo populismo, a classe operária não se manifestava autonomamente, nunca tinha autonomia de classe, faltava, essa era a crítica inicial do PT, e a política é algo que não se deve. A classe, né, ela em estado bruto, ela pode dispensar a política. E se eu vou à política, eu vou para me separar, eu vou para me diferenciar, eu vou para me destacar. Isso teve consequências, a meu ver, nefastas para a democracia brasileira. Esse ator, o PT, da segunda esquerda, ou da terceira, se considerarmos os anarquistas, esse ator se viu como portador da refundação do país, Marco Zero, se viu como portador de uma revolução social, e uma revolução social que se fazia muitas vezes contra a política. Exemplos disso são exemplos de domínio público. Quando se tratava de derrotar o regime militar no colégio eleitoral, o PT expulsou os deputados que votaram em Tancredo Neves, que eram militantes seus. Salvo engano, Ayrton Soares, Zaildo, que era pernambucano. Os Aildos. Foram quatro. Do Mato Grosso. 3 ou 4 bons políticos. Beto Mendes, Ayrton Soares e... Antônio Carlos, pode ser, não? Não chegou a ser. O Ayrton Soares também. Ayrton Soares, com certeza. Os três, foram três. Beto Mendes também, com certeza. 3 políticos que merecem a nossa admiração, porque naquele momento crítico em que o regime militar buscava se reciclar através de Paulo Maluf, ou haveria uma transformação real no país, esse partido se alienou, tornou-se alheio, estranho a isso. Não tenho nada com isso. Aliás, vou expulsar. Tem declarações dele, já tem aqui um mês que eu estou aqui, não fiz nada. Na Constituinte, foi a vez que ele foi deputado. Né? No momento de assinar a Constituição, houve idas e vindas internas ao PT, e a assinatura foi quase que como uma... Quer dizer, ao invés da esquerda se colocar como pai fundador, né, como pela redemocratização, responsável pela Constituição, ela se afasta.
que também é uma cerimônia, a homologação, então não tem nada com isso. Né? Muito bem. Esse partido, que tem essa diferença com a política democrática, isso não deixa de ser desconfiança das instituições, desconfiança do caminho institucional, embora não se saiba bem o que eles colocariam no lugar. Até hoje, para mim, não está claro. O que eles queriam? Uma revolução? Não está claro isso para mim. Muito bem. Enquanto isso, já em 89, nós temos uma primeira grande derrota. Já nas eleições de 89, caminhamos para a primeira grande derrota das forças democráticas. Quando, no segundo turno, nós temos um outsider, que é a Collor de Mello, e essa esquerda não positiva, que é o PT. Isso aconteceu há 30 anos atrás e voltou a acontecer, por sinal, em 2018, 30 anos depois. Nós estamos girando em círculo, né, sem sair muito do lugar. De certa forma, a política democrática se recompõe por vias tortas do governo Itamar. O Itamar era um homem, apesar de visto Collor, era um homem da resistência democrática. E podemos dizer que naquele momento nós tivemos um governo que abaixou as tensões, que procurou negociar com o Congresso, um governo limpo, do ponto de vista ético, né, com um homem que é o Itamar, um pouco temperamental, ou bastante temperamental, mas um homem correto. Né? E naquele momento nós tivemos um bom encaminhamento para os problemas do país, inclusive com o Plano Real. Já que eu estou fazendo um pouco corrido a história desses últimos 30 anos, que se repetem, né? 89 aconteceu pela primeira vez, e voltou a acontecer em 2018, 30 anos depois, falo do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi um bom governo? Foi. Tentou modernizar o país em relação à globalização, que então começava a tomar corpo, a tomar velocidade? Sim, tentou. Fez coisas erradas? Certamente. Todo governo faz. A governança é sempre complicada. A governança faz coisas certas, faz coisas erradas. O importante é que não cometa erros graves e que faça mais acertos do que erros. Então, não há nenhuma preocupação da minha parte em sacralizar a figura do Fernando Henrique Cardoso. Mas o Fernando Henrique Cardoso cometeu um erro grave, no meu ver, do ponto de vista da política. Formalmente, não há nada a objetar. Do ponto de vista da regra não escrita, e usando mais uma vez o Levitsky e o Ziblatt, né, ele cometeu um erro grave, quando ele propõe a emenda da reeleição. Essa emenda da reeleição, por quê? Eu sou favorável à reeleição. Acho que um ciclo de 8 anos, como nos Estados Unidos, é uma boa coisa. Ele poderia ter feito aquilo formalmente? Poderia, mas eu acho que não devia. O Ziblatt e o Levitsky falam em autocontenção. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Se eu sou favorável à reeleição, que valha a reeleição para o próximo e não para mim mesmo. Eu acho que esse erro do Fernando Henrique Cardoso custou muito ao país e custa ainda até hoje, principalmente no momento em que nós precisamos de defensores denodados da Constituição. Muitas vezes se atira contra o Fernando Henrique esse movimento equivocado. O PT no poder, eu tenho que correr muito, né? Porque 30 minutos já se esgotaram. Eu tenho que falar alguma coisa sobre o PT no poder. Eu devo dizer para vocês que, do meu ponto de vista, foi um período decepcionante. Embora eu veja coisas positivas. Decepcionante por quê? Bom, Lula é um mito mundial, é um mito global, um mito brasileiro.
enraizado, pelo menos um terço da população brasileira, né? Os intelectuais, não é só a população, a gente humilde, os pobres, os desvalidos, o Chico Buarque de Holanda, o falecido professor Antônio Cândido, alguns dos maiores intelectuais brasileiros são petistas roxos, né? Mas eu devo dizer que, para mim, o petismo no poder foi algo frustrante. Em que sentido? Bom, do ponto de vista econômico, as medidas sociais, algumas das quais eu defendo, como Bolsa Família, talvez um pouco diferentemente do meu camarada Sérgio Buarque, mas eu defendo porque é uma medida relativamente barata, resolve um problema emergencial e acho que é muito boa. Não podemos esquecer que foi o momento daquilo que a gente chama de globalização chinesa, que é um dos maiores fatos da história econômica do Ocidente. Coincide com o primeiro mandato e o segundo mandato do Lula. É um fato pode ser comparado à Revolução Industrial. Os economistas aí me ajudem, mas pode ser comparado à Revolução Industrial, à emergência do americanismo, do fordismo. Quer dizer, a emergência da China é uma coisa monumental. E é aquela história, a maré encheu. E quando a maré enche, todos podem se banhar, né? Todos ficam cobertos pela água. Não houve país no mundo, na América Latina, que não apresentasse bons índices econômicos e até sociais, se fossem eles de direita, de centro e de esquerda. Peru, Chile, Brasil. Não há maiores mistérios nisso, não há grande mágica nisso. Foi uma época de boom de commodities, uma coisa... Eu não tenho os dados, mas isso é a Venezuela, com o petróleo, chegava a mais de $100 durante muitos anos. Mas, não só isso, se essa revolução social, digamos, o PT fez, ou acha que fez, eu não acho tanto assim, por causa dessa globalização chinesa, e a política? E a política? Hoje, o Supremo Tribunal está julgando algumas coisas que têm a ver com o chamado escândalo do Petrolão. Eu acho que alguma coisa aconteceu ali, no Petrolão. Minha opinião pessoal. Eu não acompanho assim, os depoimentos, não sou especialista, né? Sequer aqueles enquadramentos que havia lá de Curitiba, eu devo ter visto uns 15 minutos, 20 minutos, no todo, no conjunto. Não acompanho. Espero que a justiça aconteça. Parece que a justiça foi tisnada, né? Há conversas impróprias, eu não quero entrar nisso. Mas, ao que parece, o primeiro escândalo grave, que foi o do chamado Mensalão, Ação Penal 470, foi julgada pelo Congresso. Diz o ministro Gilmar Mendes, num Roda Viva recente, que aquilo mostra que o Supremo Tribunal Federal é capaz de julgar delitos da sua alçada e de punir os culpados dentro da lei, diferentemente de Curitiba, segundo o ministro Gilmar Mendes. Então eu concluo que houve um mensalão. Concluo que houve tentativa de compra de parlamentares, em massa, compra de partidos, em massa, construção ilícita de alianças. É o que eu posso concluir, pelo menos é uma decisão da Justiça. Eu vejo os petistas contestarem os processos de Curitiba, mas não vejo mais contestarem o ministro Joaquim Barbosa, que foi demonizado em um determinado momento. O ministro Joaquim Barbosa era o Sérgio Moro de alguns anos atrás. Então eu posso concluir que houve ali processos graves de
cooptação política e de desmoralização do parlamento. Isso é um crime contra a democracia. A esquerda não tem o direito de fazer isso. Ninguém tem o direito de fazer isso. A esquerda, muito menos. Era uma esquerda, a esquerda que fez isso, era aquela que, na voz do seu maior dirigente, e eu diria até provocativamente, do seu único dirigente, que é o Lula, o presidente Lula, falava que o parlamento tinha 300 picaretas. É uma afirmação famosa, que virou rock. Né? Aqueles deputados não valem nada. Eu os compro. A esquerda positiva acha que o parlamento é o núcleo da democracia, é o centro da democracia. Os episódios de corrupção têm que ser combatidos, mas eles nunca podem manchar a instituição. A instituição tem que ser preservada, e o parlamento é uma instituição preciosa. Eu não acho que tenha 300 picaretas no Congresso Nacional. Tem muitos picaretas, bem menos do que 300. E não posso agir no Congresso Nacional da forma como a ação penal 470 julgou e condenou. Bom, acredito que, posteriormente, os processos de Curitiba, já envolvendo o Petrolão, eu tenho a crença pessoal, a crença de que alguma coisa muito errada aconteceu ali. Há muitos bilhões de reais devolvidos, há empresários presos, há corrupções, se elas foram corretas. Acho também que em algum momento Curitiba se excedeu. A melhor etapa. A sociedade se torna genericamente decepcionada logo depois de ter uma tragédia. Então, você pega a Alemanha, um exemplo clássico disso, né? A derrota da Alemanha na guerra, ela destruiu o ideário imperial da Alemanha. Primeira Guerra. Primeira Guerra Mundial. E levou ao nazismo. Antes tinha tido outras decepções gradativas, como a República de Weimar. E aí a Alemanha vai se construindo por decepções. Se você pega a União Soviética, a crise da União Soviética, no início, quando quem lê o livro O Fim do Homem Soviético, vai perceber claramente isso, né? Da Svertana. Da Svertana, prêmio Nobel, que a queda do muro, a queda da União Soviética, o desmoronamento, que não foi uma guerra, um desmoronamento da União Soviética, levou a perplexidade tão grande que todos os valores foram destruídos. Eles já vinham sendo, economicamente, já vinha sendo carcomido desde a época de Brezhnev, que as forças produtivas já não produziam na União Soviética. Mas uma boa parte da população mantinha-se a ordem, mantinha a estrutura funcionando. Quando veio a queda, você teve uma desagregação social. Violência, subitamente ricos, novos aparecendo, o cara comprando um time lá na Inglaterra, carros enormes correndo, uma desagregação. E aquilo ali levou a a população passa a refletir o que é que nós perdemos ao ponto de chegar a essa desagregação. O Putin é resultado disso. Ele deu ordem na máfia. Todo esse autoritarismo do Putin, porque ele deu ordem na desordem pós-queda. Ele disse, olha, aqui, meu amigo, vai prevalecer o capitalismo, mas vamos organizar esse negócio. Tem máfia, a máfia continua, mas ela continua sob determinadas regras de comportamento.
E é por isso que há grande popularidade dele. E a Estelvana, ela levanta depoimentos impressionantes sobre isso, sobre o apelo à ordem. No caso recente do Brasil, nós tivemos uma mudança radical nos valores das pessoas, de uma parte da sociedade. A decepção causada por essa perspectiva de mudança definitiva da sociedade e a introjeção de valores contrários à concepção que estava defendendo aqueles valores. Tinham valores da ética, da moralidade, todo mundo é picareta. Quando se desmorona esses valores, rapidamente, se você pega as pesquisas, é impressionante, sério, até os anos 80, depois da Constituinte, 80% da população, 75, 40%, acreditava que a democracia era um valor universal e o mais importante valor a ser defendido. Isso é muito importante, isso era quase na América Latina toda. À medida que vai havendo a crise dos valores, eu digo nem da economia, dos valores, essa percepção vai mudando. E aquele nosso conservadorismo atávico, né? O conservadorismo o Brasil sempre teve, né? O conservadorismo do machismo, ele vai se transformando numa ideologia, que ele já estava recuado. A tal ponto, por exemplo, que a direita não tem condições de lançar candidatos majoritários a eleições presidenciais. A polarização se deu entre a esquerda, petista, e uma tendência de centro-esquerda, saindo do PMDB, também com valores da ética, contra o coercismo, da moralidade. Esses dois instituições, as duas instituições constituíram o chamado a síntese dos valores democráticos do país. E essa refundação da política, ao não existir, com os erros cometidos aqui por dois, fez com que o aprofundamento da crise levasse não à destruição do PT, mas à destruição dos fundamentos da democracia. PT e PSDB foram juntos para o buraco. Eles tiveram praticamente o mesmo julgamento da população. O mesmo julgamento. PSDB, até mais, se você vai pegar eleitoralmente a parte do Congresso Nacional. Eles foram julgados pela população. Julgados. E o julgamento é econômico, aí é o episódio de Dilma, mas o julgamento é moral. Dilma tenta salvar inventando uma coisa estapafúrdia, uma coisa romanesca, né? Ela inventa uma teoria econômica, quando a crise está se esboçando, da nova política econômica, a nova matriz econômica, baseado nos chamados empresários campeões. E aí, aquilo que era considerado uma crise de valores passa a ser violentamente uma crise social do aumento da desigualdade. Não é trivial sair de 6 milhões de desempregados em 2 anos para 13 milhões. Isso tem um abalo na sociedade de forma, quer dizer, impactante. Então, a coisa que você tem que se colocar é isso. Você tem uma desmoralização do sistema político, dos balizadores da democracia brasileira. E
o que é que acontece? Os valores da direita, que estavam amortecidos, mas dispersos, reaglutinado em função de uma nova ordem. A ordem da pátria, volta à ditadura, não a volta à ditadura, mas os valores da ditadura, pelo menos. O Arnaldo Henrique até fez um artigo recentemente que ele disse que o que tem são sintomas, valores, mas não tem ainda, você não pode dizer que tem uma ditadura, que as instituições estão continuando, o organização está funcionando, todas as regras da democracia estão funcionando. Mas por detrás continua o que o Levinsky disse, mina a imprensa, mina o contraditório, o que uma vez por outra eu falo para você, é como se a gente tivesse com outro tipo de tecnologia fazendo um pré-Estado novo no Brasil. Estado novismo, que é uma ditadura autocrática, né? Mas daria para... eu vou ser mais breve. A gente deve ter na ponteira. Depois para o debate. Tá certo. Uma coisa que você não falou, Sérgio, é o seguinte, que nesse imbróglio da desmoralização dos sistemas partidários, setores do empresariado, fundações de diferentes matizes políticas, passam a estimular a formação política e, mais do que isso, a eleição de peso velho. E que não foi uma coisa pequena, né? Foi pequena diante da termos de capacidade de decisão. Mas esses novos grupos, agora, como a Renova Brasil, o próprio MPL pela direita, mas eles fazem aí, esse pessoal mais de centro, mais de 17 deputados, e eu vi anteontem que tem um orçamento próprio de captação, quase um orçamento de um partido médio, entendeu? Sem precisar do fundo partidário. Eu acho que isso é uma coisa nova, que vai dar, no meu entender, uma alternativa, pode dar uma alternativa, não sei se vai, entre a polarização clássica da esquerda antiga com a direita progressista. Eu acho que esse grupo que pode surgir aí é uma alternativa que se abre de forma concreta, porque eles já tiveram voto, eles estão organizados, eles têm, quer dizer, que não é mais a nossa geração. Chico, a minha, do Xandro, é outra coisa, surgindo aí com possibilidade de, quando se fala quebrar a polarização, tem que se quebrar na raiz. Dificilmente a população vai, a curto prazo, voltar a acreditar nos partidos como ela acreditava no pós-constituinte. É por isso que precisa ter embora que esses novos caras passem a ter uma identidade própria, eles têm que estar no partido, mas terem uma identidade própria para se comunicar com o eleitor. E, por fim, dizer o seguinte: o Brasil é um país tão inditoso que tudo que é virtuoso tem uma capacidade enorme de se tornar vicioso. Quer um exemplo? O fundo partidário, o fundo de financiamento partidário. Ele foi uma bandeira da esquerda durante anos, porque achava que o financiamento privado deformava, corrompia, etc. Pois hoje o fundo partidário é o instrumento da manutenção do que é pior existe na política brasileira, o fundo público. Essa briga
como diz o Hélio Gaspari, essa briga do PSD, um partido tinha um deputado que tinha R$300 de fundo e passa a ter 90 milhões. 90 milhões, até 2020 vai 270 bilhões que eles vão. É produto exclusivamente disso. A gente da briga da Petrobras é de maior. Mas é uma briga de quadrilha de milícias. Você disputa, tá entendendo? Destina, do mais baixo nível. É como diz o Hélio Gaspari, eles ganham uma terra na Amazônia. Para queimar. Com direito a queimar ilimitadamente. Quem encontrar uma única palavra republicana nessa briga. Eu estou brigando porque eu quero melhorar a educação. Uma única palavra republicana. Terminei aqui e parabenizando o nosso conferencista que foi brilhante. Quando eu me formei, e que o pai dele foi que me encaminhou para o mau caminho. Se eu virei comunista foi por culpa do pai dele. Minha mãe odiava exatamente isso. Mas ele agora está indo por maus caminhos. Maus caminhos. E que me deu inveja, me deu até vontade de transferir o Eutílico para cá, de imediato, por causa da belíssima programação que vocês estão nesses dias, né? Que você contou aí, viu, Sérgio? Bom, eu tenho talvez um vício que vem de AP, que eu sou um pouco poliana. Então, talvez a minha leitura venha um pouco mais de otimismo em relação aos fatos que dá, senão para que eu não cometa suicídio. Né? Então eu vou tentar ir pelo outro ângulo. Eu fico imaginando o seguinte, imagine na década de 30, né? A gente pudesse voltar no tempo e a gente estivesse discutindo se a democracia tinha valor ou não. Ali na década de 30 foi decretada a morte da democracia. Né? Estavam em curso dois projetos, né, totalitários, do nazismo e do socialismo, esse era o caminho. A democracia liberal foi decretada a morte dela. Bom, a história vai provar, né, que terminada a guerra, a grande vitoriosa vai ser a democracia. E no final do século, mais ainda, quando cai o mundo do socialismo real. Digo isso então para dizer o seguinte, talvez deve-se ter um pouco de devagar quando se fala muito da morte, que a democracia está morrendo. Eu não gosto do título do livro, confesso. Concordo com muitas coisas deles, mas acho que o título leva a um assodamento, uma pressão, uma apresentação, e que é preciso ter mais calma, porque as coisas na história tem que ser pensado mais, uma visão mais longo prazo, para fazer aquele negócio que o Deng Xiaoping dizia que era muito cedo para julgar a Revolução Francesa, que só fazia 200 anos. Né? Bom, a partir daí eu quero tirar, talvez nós estejamos vendo um momento que não temos percebido que essa onda disruptiva, né, que veio como em contraposição à globalização, que deu no Trump, que deu numa série de fatores e que rebateu aqui, talvez, vou levantar aqui um negócio, talvez, tá vendo, ela esteja começando a viver o seu limite. Talvez essa onda esteja vivendo o seu limite. O que me leva, e a política, talvez, comece a ser resgatada. Né? E a democracia começa a mostrar alguns sinais de vitalidade. Que fatos me levam a esse polianismo? Eu citaria a resposta da Itália à tentativa de Salvini de pela via do populismo, pressionar a coisa, e a política resgatada pela belíssima escola do que vem da herança do Partido Comunista Italiano, talvez que pessoa mais apolítica ocidental, consegue articular uma saída que leva o Salvini a se isolar. Qual outro fato eu posso dar? A Inglaterra com o Brexit. Este é outro fato que também, né, pela via da articulação política e da força, vamos dizer assim, dos filtros democráticos, para usar o termo lá do livro, né, leva
ao Boris Johnson a viver uma derrota. Né? Temos, paralelo a isso, outros exemplos. Na Hungria, Orbán perde a eleição na capital. Na Turquia, já tinha havido a derrota do Erdogan em Ankara e Istambul. Israel, o Bibi lá. Então, você sente que este movimento não pode ser por acaso tudo isso, porque está acontecendo, mas pode ser a indicação do que eu estou levantando desse limite da União. Isso nos dá um pouco de luz, entendeu? Essa onda chegou no Brasil de forma, como sempre, nós somos retardatários, né? Quer dizer, o Bolsonaro chega, quando ela vai, essa onda já começa a diminuir. Eu tenho a impressão que o Trump vai enfrentar grandes dificuldades para a sua reeleição. E esse é o marco para saber se a onda volta ou não. Dito isto, eu acho que tem uma coisa que aconteceu em todo. O que aconteceu de positivo dessas situações todas? O resgate da política e o resgate do sentimento de frentes políticas, que é a história, que é a grande tradição, que como foi se enfrentando isso daí. Na Itália você é a frente entre o Partido Comunista Italiano e o antigo Partido Comunista, que hoje é o Partido Democrático, e o Movimento Cinco Estrelas, que sobe e assume com base da campanha contra o Partido Democrático. Entretanto, essas forças se articulam. Na Alemanha, há um risco, pela primeira vez, da extrema-direita ganhar em Brandeburgo e o outro modal, a Bavária, do leste. Tá? Pois bem, está articulando-se uma grande frente que se eles ganharem, eles não levam. Na Espanha, tenta-se também uma articulação e ela só não avança mais por causa da estreiteza do Separatista. do Podemos. E o movimento separatista da sua contribuição. Então, a atualidade da Frente Democrática, a atualidade da política de Frente Democrática, ela volta a se colocar com muita força para a maneira de enfrentar essa onda disruptiva. Isso vai ter impacto para nós. Eu queria trazer um pouco o quadro que nós estamos vendo na América Latina, particularmente aqui na América do Sul. Acho que nós estamos vivendo uma nova onda de instabilidade. Né? Uma nova onda de instabilidade no continente, com saídas diversas. Nós tivemos aí Peru, Equador, o Chile, né? Argentina, a possibilidade real de volta do peronismo, né? E a Bolívia é crise anunciada. Quer dizer, aquele monte de Deus que resolveu a eleição, aquilo vai dar crise, né? E o próprio Uruguai, que é o exemplo também ali, que era com o Chile. O Chile, o Sérgio sabe os dados aí macroeconômicos e sociais, foram conquistas importantíssimas. O Uruguai está vivendo uma situação que pode, no segundo turno, à frente, se for segundo turno, à frente ampla, perde para a direita. Então você tem, na Argentina, volta à esquerda, e no Uruguai pode a direita, de um governo exitoso, com 15 anos de crescimento. O que é que está por detrás disso? Uma questão que a globalização não resolveu e que no nosso continente, por ser um problema crônico que vem da era colonial, que é a questão da desigualdade. É a questão da igualdade. Então, enfrentar, como é que se enfrenta, qual é o grande desafio que está colocado? É você ter uma proposta, e aí sim eu acho que pode surgir um centro político virtuoso, com base em capacidade de três coisas. Articular o crescimento econômico sustentável, que implica um Estado saneado, né, com a democracia e com a igualdade. Se nós não botarmos no centro da nossa política a questão da igualdade, não se cria uma alternativa para 2022. Eu acho que essas condições estão dadas. Não creio que o país
que o país aguente mais 4 anos, numa próxima eleição, a polarização de novo, como vem acontecendo. Acho que isso vai levar ao cansaço, o que abre uma hipótese muito grande para se construir uma alternativa. É isso daí. E no livro, o Levinsky, ele fala também, além do que você já citou, ele fala também de um risco da democracia direta, que fica muito caracterizada pelas redes sociais, né? E aqui no Brasil a gente teve o fenômeno da eleição do presidente Bolsonaro muito calcada nisso, né? Se isso no futuro, eu vejo que isso tende a ser um valor que os políticos defendem, né? E não passar pelas instituições, não ter que passar pelos veículos de comunicação tradicionais e lidar diretamente com o povo, eliminando as instituições. Se você não vê isso também como um risco, apesar da visão de Poliana ali, né? Que tem um otimismo, mas eu vejo que talvez um dos maiores riscos seja essa tentativa de fazer uma democracia direta usando os meios de comunicação digitais, vamos chamar assim. Vamos deixar rodada, depois você define da Esther. Eu queria pegar um pouco em cima da sua colocação sobre a questão da igualdade, que é uma coisa que vem sendo muito citada em cima dos conflitos, especialmente aqui na América Latina. Uma coisa que eu acho que, discutindo inclusive o conceito de democracia e de justiça, você tem a igualdade com base em direitos civis, certo? Que é a igualdade de gênero, a igualdade, e tem crescido. A outra é a igualdade econômica, que é essa que ela tende a crescer, principalmente dependendo da produção de riqueza. E eu acho que a desigualdade sentida, ela é muito mais sentida em cima do consumo. Então, como você conseguiria igualdade no consumo e sustentabilidade? Chico. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns efusivos aí ao conferencista pela palestra que fez. Dizer que a gente já está quase no ocaso, assim, na nossa geração. Eu, Zé Arlindo, o Zé Nessa trajetória toda que me leva ao foco. Se foi uma coisa que eu participei muitas vezes e de uma militância meio ativa durante longos anos, foi de conferências e tal, e poucas vezes dessas eu vi um resumo captando tão essencialmente a história e dizendo o que queria dizer de forma tão simples e assim, fluente. Então, os parabéns aí E para sair das unanimidades, eu acho que todo mundo gostou e, de fato, foi uma iniciativa muito positiva do movimento, eu vou entrar na contradição. Eu acho que a democracia é um valor ultra atual, mais do que nunca atual, até pela circunstância que todos conhecem aí, o governo que se tem, que é fruto do processo democrático, com todos os desvios e os problemas que possam haver no sistema eleitoral. Não há como negar que esse rapaz que está na presidência foi eleito democraticamente e com 57 milhões de votos de força dos brasileiros. Então, mais do que nunca, a democracia passa a ser um valor dual. Mas eu disse que isso é porque eu estou saudando a força da democracia no dia de hoje. Coincidiu também historicamente que nós estamos fazendo esse evento no momento em que o Supremo Tribunal Federal está desenhando, eu não sei se vai dar, porque as pressões, mas está configurando a possibilidade de fortalecimento da democracia, quando vai tomar uma posição contrária aos que já estão, ninguém vai esquecer, e é isso que me faz estranhar a revolta que alguns companheiros do movimento já ensaiaram no grupo do qual a gente participa, em relação à posição que vai ser tomada. Porque está desenhada, se não houver uma pressão, está desenhada que a prisão em segunda instância vai ser derrubada.
E eu estou saudando isso porque essa é uma solução política, uma discussão que eu tenho tido aqui com meu velho companheiro de cadeia, de militância idealizada, é uma solução política para um problema que o nosso companheiro querido, nosso Tibério, levantou aí, formação da frente. É preciso resolver essa questão do Lula como vítima, do Lula preso, do Lula... Eu sou a favor do Lula solto, agora solto como ele vai ser solto. Ele vai ser solto por uma decisão do STF, que vai... mas vai mantê-lo respondendo a 7 processos, vai mantê-lo respondendo ao processo que fosse voltando à primeira... Então, é uma solução política para um problema que, no meu entender, está encravando a formação daquilo que se precisa, que é uma frente anti-neofascismo, que é o que está aí. A gente vai para qualquer movimento pelos direitos humanos hoje em dia, o que é que tem que... Porque não vai se excluir os nossos petistas, os nossos queridos militantes do Partido dos Trabalhadores dessa frente. Não vai se excluir. Aí a gente vai para a rua porque defender as mulheres, aí lá vem Lula livre no... Então, quer dizer, para mim é uma possibilidade, quer dizer, essa posição que o STF vai tomar, se tudo correr, se as forças mais fortes e realmente decisivas aí não interferem para... Eu fiquei meio cismado com essa demora no julgamento. Ele já vai lá para aí, ninguém sabe se vai ser para semana, se vai ter lá. É muita coisa para pressão. Nós temos aí o Vilas Boas, que era um cara visto como razoavelmente... Democrata. Razoavelmente, já antes dele se manifestar. Então, é importantíssima essa decisão. E para mim, não a morte da democracia, meu querido Aécio, não a morte, pelo contrário, é o fortalecimento, porque quem viveu a ditadura, como eu particularmente vivi, porque eu passei 9 anos, 4 meses, 10 dias preso. Não, eu vou acabar, querido. Eu vou dizer, não é a morte da democracia, pelo contrário, é um sinal de que ela ainda está existindo e sobrevivendo. E sobrevivendo exatamente na força mais importante, que é o Supremo Tribunal Federal. Quem viveu a ditadura como a gente viveu, a gente sabe que essa coisa é STF. É isso aí, muito bem. Bom, mas é contraditório aí com a posição de todo mundo que eu conheço, mais ou menos. Mas o PT vai distribuir Só um minutinho. Marcelo. Não, só para fazer uma pergunta para a Luísa, mas assim, a gente parte do princípio que a democracia é um valor universal e vem se consagrando cada dia mais no Brasil. Fruto da Constituição de 88, que traz o princípio da dignidade da pessoa humana, o Estado Democrático de Direito, isso vem se consolidando. Mas eu queria também assim, fazer uma instigação à mesa, no sentido de que a última eleição que trouxe Bolsonaro a essa vitória foi fruto de uma casa de um prognóstico errado, porque se dizia que era a vez do centro democrático vencer a eleição. E houve todo esse prognóstico errado e Bolsonaro, surpreendentemente, vence a eleição. Claro que alguns fazem o prognóstico que a facada foi determinante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que é que nos leva em 2022? Há espaço ainda para uma esquerda positiva democrática, que não seja a esquerda signatária do PT, do lulopetismo? Há espaço para isso, no que se refere a essa democracia que nós queremos construir para 2022? Ou realmente esta 2022 é a possibilidade do centro democrático, ou seja, os partidos de centro repetir o que houve na França com Macron? Em cima também do que Tibério fez nesse apurado da política mundial no que se refere a essa polarização. Há como em 2022 a gente romper essa polarização de uma esquerda petista ou de um centro democrático que venha surgir justamente para romper essa polarização? Era só fazer esse ensaio. Vou passar para Jatobá. A pergunta é muito na linha da última questão agora. Pragmática político, né? Tudo indica, como você terminou de falar, que a gente está também com uma nova polarização. Lula solto, ao contrário de Chute, eu discordo de Chute, Lula solto vai estimular a polarização. Um se alimenta do lado,
Então, exatamente o que vai acontecer. Tem que sair dessa armadilha. A pergunta é, politicamente, o que é preciso fazer politicamente? Qual é a construção política para escapar da polarização? Quer dizer, como é que a gente vai, daqui para 2022, viabilizar uma alternativa ou de centro-direita ou de centro-esquerda? Não precisa ser centro-esquerda, pode ser centro-direita. Certo? E rompa isso. Quer dizer, a pergunta é o seguinte, um movimento como esse aqui, pragmaticamente, o que é que ele pode fazer para ajudar outros grupos no país que têm o mesmo sentimento, a mesma percepção? Você precisa viabilizar uma saída pelo centro e escapar dessa polarização. Olha, eu vou passar para o Zé Cláudio de KS e depois vamos à mesa de volta. Tu quer falar? Na segunda rodada, não. Não vai ter segunda rodada. Já são quase 9 horas. De apaziguamento de pacificação da nação. Dá para se contar com o esforço dele nesse sentido? Senhor, eu gostei muito da palestra das três referências, porque foram 3 referências para mim complementares. Enquanto no início o foco foram as redes políticas, os grupos políticos, a forma como esses grupos se organizaram. Em seguida, era a população e a forma como a população aderia numa direção ou noutra. E, finalmente, o universo histórico do mundo e, particularmente, da América Latina. Então, são 3 focos que eu fico me perguntando assim, para mim me deu uma ansiedade de tentar misturar esses 3 focos para saber o que dá, onde é que vai. Porque, objetivamente, o que a gente vê é que praticamente a gente não tem mais grandes frentes políticas da população. A história, né, e os partidos que se geraram naquela época praticamente se dissolveram todos. Você não encontra mais hoje referências partidárias ou minimamente organizadas. E o que está acontecendo na América Latina é tão confuso, nada aponta em nenhuma direção. Isso me deixa cada vez mais preocupado em pensar e voltar a pensar nesse conjunto de coisas, mas, ao contrário, me deixa cada vez mais tonto dentro do conjunto de coisas. Então, era um pouco nesse sentido que eu gostaria de dizer. A gente tem três focos, e esses 3 focos, para mim, na minha cabeça, não se juntam bem. Eu vou abrir a sessão para uma pergunta aqui. Uma pergunta só. Né? Eu vou tentar ser bem rápido. Sérgio, meus parabéns pela sua palestra. Eu não me conhecia. Zé Arlindo é meu fraterno amigo. Tibério também é aqui. Conheci, achei ótimo. Olha só, eu tinha 2 horas, porque foram muitas observações feitas interessantes. Você quer uma pergunta, vê se pode. Não vem para fazer. Deixa o pobre. Vamos lá. Ele falou da China, a emergência da China. Eu estive na China. Fala mais alto que eu acho que o pessoal Ele falou da China, da emergência da China. Em 95 eu estive na China e eu trabalhava no governo Reis. Eu cheguei para o Dr. Reis contando que as ampolas da baia alemã estavam sendo enchidas lá, na indústria farmacêutica chinesa. O Dr. Reis pensou que eu estava mentindo. Entendeu? Então, as observações davam para ir desdobrando em muitos campos. Mas eu vou sintetizar com o Tibério quando ele diz aqui, ele dá 3 motes para a gente, que eu acho que o mote é juntar uma nova esquerda, né? Como é que você chama? Uma esquerda positiva, que ele falou, em crescimento econômico, democracia e combate das desigualdades. Eu estou completamente de acordo. Mas a gente tem que incluir um mote para frente, pessoal, que é o mote de discutir o futuro. Não é? A biotecnologia, esse negócio que eu não entendo nada de informática, de tudo. O futuro está aí. E a esquerda está ausente desse debate. Obrigado. Luiz Sérgio, você vai querer distribuir o livro aqui, ó. Tem os livros aqui do Luiz Sérgio. Você vai escolher quem que você vai dar. Você vai criar um. Eu pensei que localização a gente está Vamos fazer o movimento agora inverso. Tibério, Arlindo, depois Luiz Sérgio dá o fechamento, ok? Não, por várias questões aí,
Eu gosto de dizer o seguinte, a questão principal que a gente tem é que como que eu acho que essa inquietação está em várias perguntas, que é como é que nós vamos sair desse impasse que nós estamos. Né? Quer dizer, é possível criar alguma coisa, esse centro político que está a esquerda democrática está dentro dela, essa esquerda positiva está dentro dela, mas que não se resumirá a essa esquerda democrática? Isso é uma questão fundamental para a gente ter na cabeça. Eu acho que a conjuntura abre um espaço muito grande, mas isso não acontecerá por osmose. Né? Nós vivemos o quadro de 2018, o que é que foi? Aí deixou todas as candidaturas correndo soltas, né? Quando chega no último ano, então vamos nos juntar com um discurso defensivista. Na verdade, quer dizer, o que nós temos era, vamos juntar aqui para evitar um mal menor. Quer dizer, não construímos uma alternativa. Nós não construímos uma alternativa que encantasse corações. Nós não construímos. Eu acho que isto vai acontecer. O Lula é um problema, ele vai provocar uma polarização? Vai. Né? Mas também vai trazer muitas contradições e muitos conflitos no campo dele. Como é que fica o conflito dele com o Ciro? Não é? Quer dizer, tem uma série de contradições lá deles que eles vão enfrentar. Então a gente não deve temer tanto bicho-papão. Né? O que eu acho que é possível, eu acho que essa articulação, e você é cara aqui, viu meu amigo ali, você sabe que no meu coração, como eu gosto do PSDB, e quase que eu me levanto, você falou mal aqui do Fernando Henrique, quase que eu me levanto aqui porque é meu ídolo. Mas isto não passa pelo PSDB como vértice. Infelizmente, essa é a realidade. Entendeu? Portanto, seu amigo Dória tenha juízo para disputar o governo de São Paulo. Isso, senão ele será massacrado. Isto passa por algo que faça um link disso que você chamou de fora com a velha política que também vai pesar e pesar muito. Entendeu? Ou seja, não é que tem um movimento só que veio da sociedade, que gera, mas isso de uma articulação. Correntes que estão dentro do PSDB, né? Correntes do Partido Socialista, né? Que vai gerar um... Eu vou dizer, isso tem nome RG e CPF, me desculpe. É o Hulk. Hoje, quem tem algum potencial de galvanizar isso, agora, nós temos que qualificar isso. Nós temos que qualificar um programa com essas três questões. E se nós não pegarmos a questão da igualdade, sempre fica, olha, temos que fazer a reforma do Estado, que é importante, a reforma para a Previdência, a reforma administrativa. O Lula vai ficar batendo na questão da igualdade, nós vamos levar um banho. Então, eu acho que seria isso daí, para dar uma resposta. Rapidamente, eu considero que a estrutura partidária foi destruída na sua essência. E as pessoas indicam isso, né? Se você pegar a hierarquia das instituições brasileiras de maior credibilidade, por exemplo, o Congresso é o que está lá embaixo, menos de 8%, 10% acredita, quer dizer, 90% não acredita no Congresso. Depois vem os partidos. E aí vai dar a Força Armada. Então, eu acredito e concordo com você, que a velha que essas novas forças que se aglutinam em torno de Hulk, são forças que elas têm que aparecerem como expressões por fora dos partidos, embora elas precisem dos partidos para terem uma certa estrutura. Mas eu não vejo como partido hoje. Que é delicado isso, que aglutine. O PSDB podia ser, o PSDB ajudou a se destruir. Ele entrou dentro da velha questão e também da corrupção. Tem que ser. Sim. Está entendendo? Esse que é o problema. Então nós temos hoje uma democracia e a ameaça da democracia direta, companheiro, ela é realmente a democracia direta e tecnológica
é extremamente perigosa para a consolidação democrática. Tem um artigo recente, artigo não, muito sério, chama-se Os Órgãos da Globalização. Acho que foi o País, que o Estadão reproduziu, que é impressionante. Ele mostrando como as pessoas, por exemplo, Manchester, na Inglaterra, tinha 200 fábricas. A Folha também teve uma sequência de artigos sobre desigualdade. Da mesma linha. Então, lá tem, a cidade é fantasma. E os descendentes daquelas pessoas, aqueles operários, não conseguiram se adequar, se adaptar às novas tecnologias. Porque a velocidade foi maior do que a capacidade de incorporação. Ela criou emprego também. Sabe que qualquer pessoa com uma certa racionalidade sabe que é um desastre na Inglaterra o Brexit. Mas a emoção da rebeldia contra esse negócio meio socialista, que é a Comunidade Econômica Europeia, leva os caras a dizer, foi isso que lascou a gente. Mas, voltando à questão, até porque eu tenho que viver o restinho da vida, né? Eu acredito que nós vamos sair aí pelo centro, pela frente, uma frente que precisa ser simultaneamente fora dos partidos, expressamente, e utilizando o que resta de estrutura dos velhos partidos. É impossível. Zé Lino, cuidado que tua água vai cair em cima de você. Não vou beber. Acabou, Zé Lino. Acabei. Certo, agora você tem todo o tempo do mundo, até o pessoal aguentar ficar aqui. Desde que você vai mostrar só uma fome que a gente tem vontade de beber. Bom, primeiro eu queria que participasse do meu dilema. Eu trouxe, eu acho que são 15 livros, e aqui tem mais do que 15 pessoas. Pela faixa etária dos mais idosos. A começar pelos carecas. Proporcionalidade entre homens e mulheres. Eu tenho um problema. Vou começar respeitando as contas das mulheres, aqueles que fizeram perguntas seriam engraçados. São generosos, pensam não corporativamente, pensam nos demais. É isso aí. O Brasil está um pouco assim, né? O Brasil me lembra, às vezes, não sei se vocês viram um filme chamado Ensaio de Orquestra. Sim. Fantástico. Fantástico, né? Uma bagunça geral. Mas não é o caso nosso aqui, claro. Então eu queria que me ajudassem a ver como é que faz. Poderei enviar depois, quem deixar o endereço, não me custa nada. Ainda tenho uns 20 livros em casa, que eu não vou vender. São livros feitos pela Fundação Assunção Pereira, pela editora Verbena. A Fundação não pode vender diretamente, então ela tem que se associar a uma editora Verbena, a Fundação de Dinheiro, né, ligada à cidadania, ao PPS, e com o apoio da Fundação Gramsci, que é uma coisa que a gente traz desde os anos 70, né? Embora hoje os gramscianos, de um modo geral, sejam muito sectários. Né? Então, porque a esquerda brasileira está sem ideias. A esquerda brasileira está sem ideias. E mesmo o Gramsci pode ser apropriado de uma forma ortodoxa. Pode ser apropriado de uma forma negativa, uma forma que não ajuda muito, de uma forma catequética, no mau sentido da palavra catecismo. Então eu acho que muitas vezes é isso que acontece com o Gramsci, ninguém está a salvo disso. O sujeito pode ser um liberal e ser completamente dogmático, né? Pode ser um anarquista completamente dogmático, e vai por aí. Então é possível ser gramsciano dogmático. Tá? Então, os livros estão aí. Eu dizia, a Fundação Gramsci faz parte dessa famosa Fundação Gramsci de Roma. Não quer dizer que seja uma espécie de Vaticano. O Vaticano dá o selo de... Não é nada disso, não. Mas a Fundação Gramsci de Roma está ligada ao Partido Democrático.
não está ligado aos grupos de extrema-esquerda. Né? Então eu deixo os livros aí, eu recebo, como autor, eu recebi 2 caixas de livros, 60 livros, eu posso distribuí-los como eu bem entender. É uma coletânea de artigos do Estadão, de 8 anos, então tem muito em cima dos fatos, né? E antes do Bolsonaro chegar ao poder. Eu não estou muito preocupado com o Bolsonaro, estou mais preocupado com a esquerda no poder. Mesmo assim, eu acho que esse livro tem uma reiteração de temas, né? Uma preocupação constante, que seria juntar. O Werneck Viana fala muito em desconexão entre ator e fatos no Brasil. Quer dizer, os fatos estão aí, as instituições são boas, o país tem uma boa Constituição, saiu de uma ditadura, precisava de um ator que interpretasse isso corretamente. Ator é a política, é o ator político. A gente falava mais cedo de Portugal. É interessantíssimo o caso português. A estrutura partidária está mantida, existe uma... Né? Bom, não sei se o Lula vai ser o pacificador. Dizer que sim, mas ele nunca foi. Ou pelo menos foi muito ambíguo quanto a isso. Né? Quer dizer, segundo o Gaspari, na oposição ele toca fogo no circo. Né? E no governo ele concilia, acomoda, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo coloca em ação movimentos de cooptação que eu considero como movimentos violentos. Eu não acho que o Congresso seja um movimento de acomodação. É violento isso. Não é brincadeira. Destruiu o aluno. O movimento sindical. Estatizou todo o movimento sindical, aparelhou o Estado. Isso é violência. Não é uma forma de cooptação. A cooptação é violência. Você não está convencendo ninguém, você está comprando. Né? Então, não sei como é que ele vai vir, não desconfio. Eu acho que a esquerda brasileira esqueceu esse componente Santiago Dantas. Né? Os italianos falam muito uma coisa que é muito interessante. Nós precisamos de uma constituinte para os partidos. O país não. A Carta de 88 é o nosso porto seguro, é a nossa bússola, né? É a nossa defesa de cada um de nós cidadãos. Os mecanismos que ela prevê são os mecanismos que eu posso discordar, mas eu aceito. Que o Supremo Tribunal Federal ache as melhores soluções. Eu discordo de algumas, mas aceito. E ao manifestar a minha discordância, eu não desqualifico. Eu não desqualifico a instituição. Né? Nunca. A gente tem que argumentar com muita serenidade, com muita racionalidade, e sempre deixando claro que são decisões que você pode discordar, mas não que você não vai aceitar. Né? Então, mas quem precisa de constituinte são os partidos. Constituinte de ideias para os partidos, inclusive para a esquerda. Não vou nem falar para a direita. Se eu fosse um conservador, eu estaria muito preocupado com o Bolsonaro. Isso aí não é conservadorismo. É muito diferente. Isso é reacionarismo. Né? É uma coisa, obscurantismo, é um programa anti-iluminista. Né? Nós estamos correndo o risco de retorcer o programa, se esse programa for realizado, nós voltamos para alguma coisa antes do iluminismo. A tolerância vai embora, a tolerância voltariana, né? E vai por aí. Então nós precisamos de constituinte para os partidos, precisávamos de nos reconstituir. E aí, talvez, haja coisas interessantes. Primeiro, esses movimentos cívicos, tudo bem, né? Que venham à tona, que conheçamos tudo sobre eles, que produzam novos quadros, isso é importante. Outra coisa, parece pouca coisa, mas eu valorizo. Você tem aí a cláusula de barreira começando a entrar.
ela vai modificar profundamente o panorama partidário. Já o ano que vem, 2020, os partidos terão, não sei de cabeça, mas terão que ter um desempenho legislativo mínimo para as câmaras municipais. Se não tiverem, serão obrigados a se fundirem. Então isso aí e esse limiar mínimo, ele vai aumentando nas eleições seguintes, futuras. Nós temos que defender isso, defender a aplicação disso aí. Normal, todo mundo sabe, os parâmetros já estão dados, né? E, digamos, em 10 anos, você pode ter uma redução de 30 partidos, hoje que tem na Câmara, 25, 30 partidos, você pode ter a redução para 8, 10, né? Já é uma coisa muito razoável, né? Muito razoável, muito mais fácil quer dizer, os parecidos vão se juntar, isso um processo centrípeto, né, ao invés do centrífugo que existe hoje para gerar os partidos viciados em dinheiro público, as empresas. Né? Então esse processo, até os canalhas vão ser obrigados a se juntarem, vai ser um partido de canalhas assim, completo. É uma vantagem. Ao invés de ter canalha, vai haver partidos de aluguel, menos partidos de aluguel, e menos donos de partido. Então isso é positivo, nós temos que defender isso. Né? E quanto a nós de esquerda, né? Bom, o que eu posso dizer, né? Eu vi o filme Bacurau, todos nós vimos o filme Bacurau. Lembram daquele prefeito bêbado? Sim. Eu quero, estou do lado dele. Nós vamos desintoxicá-lo, levá-los para o alcoólico AA, alcoólicos anônimos. Ele vai se regenerar, é possível, e vai virar um bom prefeito, porque nós precisamos de bons prefeitos, e bons vereadores, e bons deputados. Então, o grande personagem de Bacurau, injustiçado até o momento, é o prefeito. É a política democrática. Então, Sérgio, eu acho que você traz uma coisa nova nessa cultura que você fala aí, que me faz pensar nos anos 70, que é o associativismo. Essa questão do Rio São Francisco, a questão do polo de confecções aqui em Pernambuco. Talvez esse seja um caminho de reorganização do povo. Eu não estou falando dos partidos, não. Eu acho que os partidos, o caminho vai ser... Mas a forma de organização da população é que, para mim, fica cada vez mais difícil, sem pensar nessa linha associativista que possa... A partir dos problemas. Exato. E que possa agregar pessoas. Por exemplo, nos anos 70, nós fizemos aqui em Recife mobilizações em comunidades. A gente organizava as comunidades em função de projetos os mais diversos, de saneamento até legalização de terra. Mas as comunidades se organizavam, as pessoas falavam entre si. Essa questão da democracia direta ou da política direta através de... passa porque não tem outras formas de comunicação. Se eu crio essas outras formas de comunicação, se eu invisto nessas formas de comunicação, e um movimento como o nosso pode investir nessas formas de comunicação, de fato, as coisas podem acontecer por aí, no sentido de organizar a população. Você vai me dar uma partezinha, e até um depoimento, quer dizer, ver como a esquerda ela não sabe conviver com as coisas reais que estão acontecendo. Marcaram um ato aqui, para sábado, de frente à Câmara Municipal, e aqui em cima, às 14 horas. Eu tenho uma sobrinha do sábado, 14 horas. 14 horas, comércio fechado, e de frente à Câmara Municipal. A minha sobrinha é do PSOL, mas teve um lampejo, um lucidez. Ela disse, olha, acho que de vez da gente fazer esse ato, que tal a gente ir participar do mutirão que está limpando a praia, entendeu? Então, isso mostra como a esquerda é alienada, e isso a gente tem que... Houve uma reação da massa, da sociedade, para tirar o óleo e os
partidos, a gente passou ao largo, entendeu? Desculpe a parte aí. O que eu tinha para dizer.